Esta é uma história fictícia, inspirada em situações reais que muitas pessoas vivem. Aos 50 anos, Helena já havia se acostumado com a ideia de que certas partes da vida ficam para trás. O casamento havia terminado havia 8 anos, de forma silenciosa, sem grandes brigas. Apenas 2 pessoas que, com o tempo, pararam de se enxergar. As filhas já criadas, morando em outras cidades. A casa, antes cheia de vozes, agora era só o eco dos próprios passos. Havia encontrado no ensino uma forma de preencher os dias, 2 vezes por semana. Dava aulas de dança de salão em um centro cultural do bairro, algo que sempre amara, mas que o casamento, com o tempo, empurrara para segundo plano. As manhãs de sábado eram dedicadas a caminhadas solitárias no parque e as noites, quase sempre, a livros e séries, assistidas sozinha no sofá que antes acomodava 2 pessoas. Havia dias em que Helena se perguntava se aquela seria a forma definitiva da sua vida dali em diante. Rotina, solidão confortável, filhas que ligavam aos domingos e nada mais no horizonte. Além disso, não era infelicidade exatamente. Era uma espécie de aceitação cansada, como quem já fez as pazes com um destino que não escolheu, mas também não teve coragem de recusar. Foi numa terça-feira de outono que Rafael apareceu pela primeira vez na sala de dança. 32 anos, tímido, com os movimentos travados de quem nunca havia dançado na vida. Inscreveu-se no curso, disse, porque precisava de algo que o tirasse da rotina do trabalho como engenheiro. Algo que o fizesse sair de casa e conhecer pessoas novas depois de um divórcio recente. Helena sorriu, como fazia com todos os alunos novos, e não imaginou que aquele rapaz desajeitado se tornaria, nos meses seguintes, alguém que ela esperava ver a cada aula. No início era apenas isso, a paciência de uma professora com um aluno esforçado. Rafael errava os passos, pedia desculpas, ria de si mesmo com uma facilidade que Helena achava contagiante. Desculpa, professora. Acho que nasci com 2 pés esquerdos. Não existe isso. Existe só falta de prática. Vamos de novo, contando os tempos comigo. Helena corrigia sua postura. Ajustava suas mãos na posição correta, contava os tempos da música em voz alta, enquanto os outros alunos praticavam ao redor. Mas aos poucos, as conversas foram se estendendo além da sala de aula. Um café depois da aula, sugerido por ele numa quinta-feira chuvosa. Uma mensagem trocada sobre um livro que ela mencionara durante o intervalo. Um comentário sobre música que se transformou em uma conversa de horas, trocada por mensagens de texto até tarde da noite. Helena percebeu, incomodada consigo mesma, que passara a se arrumar com mais cuidado nos dias de aula. Que sorria sozinha ao ler as mensagens dele no meio da tarde. Que sentia um frio no estômago quando ele chegava atrasado e ela temia por um instante irracional que não viesse. Isso é ridículo. Tenho idade para ser mãe dele, dizia a si mesma, olhando no espelho antes de sair de casa, tentando convencer-se de que aquilo não passava de uma amizade bonita entre professora e aluno. Mas o coração, ao que parecia, não conhecia calendário, nem se importava com as contas que a razão insistia em fazer. Os meses foram passando e a turma de dança se tornou o ponto alto da semana de Helena. Ela começou a notar detalhes que antes talvez não percebesse. O jeito como Rafael sempre chegava alguns minutos mais cedo, como se quisesse conversar antes que os outros alunos chegassem.
Como ele se lembrava de pequenas coisas que ela mencionava de passagem, o nome do seu cachorro, que falecera anos atrás, o restaurante que ela gostava de frequentar aos domingos, a música que a fazia chorar sem motivo aparente. Foi numa noite de ensaio, quando os outros alunos já haviam ido, embora aí restavam apenas os dois na sala, iluminada por luzes amareladas, que Rafael a segurou pela mão, no meio de um giro mal executado, e não a soltou. Ficaram parados em silêncio, a música ainda tocando ao fundo, os corpos próximos como a coreografia exigia, mas algo diferente pairando no ar. Eu sei que isso não faz sentido, mas eu não consigo parar de pensar em você. Helena sentiu vontade de rir, de chorar, de sair correndo, tudo ao mesmo tempo. Em vez disso, ficou ali, imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele instante em 1000 pedaços. Rafael, eu tenho 50 anos. Você tem a idade da minha filha mais velha. Eu sei a sua idade, Helena, e sei a minha. Isso muda o que eu sinto. Ela não soube o que responder naquela noite. Foi para casa em silêncio, o coração disparado, repetindo a conversa na cabeça inúmeras vezes, tentando encontrar lógica onde só havia sentimento puro e assustador. Nas semanas seguintes, Helena travou a batalha mais difícil consigo mesma. De um lado, o medo do julgamento, o que diriam as amigas do clube do livro, os vizinhos que a conheciam desde sempre, as próprias filhas que ainda viam como a mãe de sempre, sem espaço para uma vida romântica nova. Do outro lado, uma sensação que não sentia havia tanto tempo que quase esquecera o nome, a de estar completamente viva, de ter algo a esperar todos os dias. Ligou para a irmã mais velha, Cristina, tentando encontrar coragem em uma conversa sincera. Contou tudo, do início ao fim, esperando uma reprimenda, um alerta, algo que a fizesse desistir daquele sentimento inconveniente. Cristina, eu acho que estou apaixonada por um menino de 32 anos. Isso é loucura, não é? Houve um longo silêncio do outro lado da linha, antes que a irmã respondesse. Helena, você passou os últimos 8 anos cuidando de todo mundo, menos de você mesma. Se esse menino te faz sorrir desse jeito que eu estou ouvindo na sua voz agora, por que você quer se impedir de ser feliz? A pergunta ficou ecoando por dias, atravessando os pensamentos de Helena enquanto lavava a louça, enquanto dirigia para o trabalho, enquanto tentava dormir sem sucesso. Não foi uma decisão tomada de uma vez, mas uma série de pequenos sims que foram se acumulando. Sim, há um jantar marcado com um nervosismo de adolescente. Sim, há um fim de semana na praia, onde caminharam de mãos dadas sem se importar com os olhares de estranhos. Sim, a segurar a mão dele em público, mesmo sentindo o coração acelerar toda vez que reconhecia alguém conhecido por perto. O momento mais difícil, porém, foi contar às filhas. Helena passou dias ensaiando as palavras, imaginando cenários de rejeição, preparando-se para decepcioná-las. Marcou um almoço de domingo, como sempre fazia, mas dessa vez com um propósito diferente. Meninas, eu preciso contar uma coisa para vocês. Estou namorando alguém. Ele se chama Rafael e ele é mais novo do que eu. O silêncio na mesa pareceu durar uma eternidade. Helena sentiu o estômago revirar, já se preparando para as objeções, para os olhares de julgamento que temia havia semanas. Mas o que veio em seguida a surpreendeu profundamente. A filha mais velha, Juliana, foi a primeira a falar. Mãe, você está mais feliz do que eu me lembro de te ver em anos. Isso é tudo que importa para mim. Não era Rafael quem falava, claro, mas Helena sentiu o coração se aquecer da mesma forma. As filhas, ainda que com algumas perguntas nervosas e uma dose natural de estranhamento, ofereceram algo que ela não esperava.
compreensão, queriam apenas que a mãe fosse feliz, independentemente da idade de quem estivesse ao seu lado. Encorajada por essa aceitação inesperada, Helena decidiu que era hora de apresentar Rafael aos próprios pais. Seu pai, Joaquim, e sua mãe, Dona Amélia, ambos na casa dos 70 anos, eram de uma geração que ainda enxergava o casamento e as relações através de lentes rígidas, formadas em outra época. O jantar foi marcado para um sábado. Helena passou a tarde inteira nervosa, arrumando e desarrumando a mesa, escolhendo e trocando de roupa 3 vezes, como se aquilo pudesse mudar o resultado da noite. Rafael chegou pontualmente, com um buquê de flores para Dona Amélia e uma garrafa de vinho para Joaquim, tentando, com gestos simples, construir uma ponte antes mesmo de sentar à mesa. O jantar começou tenso, as perguntas do pai de Helena carregadas de um subtexto, que todos a entendiam sem que precisasse ser dito em voz alta. Em determinado momento, Joaquim colocou os talheres na mesa e olhou diretamente para Rafael, o rosto sério. Rafael respirou fundo antes de responder, sem desviar o olhar. Seu Joaquim, eu entendo a preocupação. Eu também tive dúvidas, questionei se fazia sentido, se era justo com a Helena, mas a única coisa que posso te garantir é que eu a trato com o respeito e o cuidado que ela merece. E que a diferença de idade não define o tamanho do que eu sinto. Houve um silêncio longo, desconfortável, até que Dona Amélia, que até então observava calada, colocou a mão sobre a mão do marido. Joaquim, olha para sua filha. Olha o jeito que ela está sorrindo. Há quanto tempo você não a via assim? O pai de Helena não respondeu imediatamente, mas seus ombros pareceram relaxar um pouco. O resto do jantar transcorreu com uma cautela mais suave, ainda longe de ser fácil, mas com uma trégua que Helena não esperava conseguir naquela noite. Nos meses seguintes, a relação de Helena e Rafael foi se consolidando, mas não sem sobressaltos. Comentários de conhecidos que Helena preferia não repetir, sussurros que ouvia atrás de si em eventos sociais, uma colega de trabalho que fez uma piada de mau gosto sobre crise de meia-idade, que Helena fingiu não ouvir, mas que a machucou por dias. O verdadeiro teste, porém, veio de uma forma que Helena não esperava. Numa noite comum, Rafael chegou visivelmente distraído, quieto, diferente do habitual. Helena percebeu de imediato que algo incomodava. Rafael, o que foi? Você está estranho desde que chegou. Ele demorou a responder, os olhos fixos no chão, as mãos entrelaçadas nervosamente. Hoje encontrei um colega da faculdade. Ele perguntou sobre você, sobre nós. E quando eu contei sua idade, ele riu. Helena riu na minha cara, como se fosse motivo de piada. Helena sentiu o coração apertar, o medo antigo voltando com força total. E o que você disse a ele? Eu não soube o que dizer. Fiquei paralisado e isso me assustou mais do que a piada dele. Porque isso significa que, talvez, no fundo, eu também tenha medo do que os outros pensam. Aquela confissão abriu uma ferida que Helena temia desde o início. Naquela noite, discutiram como nunca haviam discutido antes. Palavras duras ditas por medo e insegurança, não por falta de amor. Se você tem dúvidas, Rafael, é melhor terminarmos agora. Eu não tenho mais idade para perder tempo com meias palavras. Eu não tenho dúvida sobre você, Helena. Tenho dúvidas sobre mim mesmo, sobre se sou forte o suficiente para ignorar o mundo inteiro. Isso é diferente. Rafael foi embora aquela noite, sem se despedir com um beijo. E Helena passou os dias seguintes em um silêncio pesado, questionando se havia sido ingênua, se havia se permitido sonhar demais com algo destinado a ruir, sob o peso do julgamento alheio. Durante uma semana inteira,
Não trocaram uma única mensagem. Helena voltou à rotina antiga. As caminhadas solitárias, as noites em frente à televisão, a casa silenciosa. Mas dessa vez o silêncio doía de um jeito diferente, porque agora ela sabia exatamente o que estava perdendo. Foi Rafael quem quebrou o silêncio, aparecendo na porta da casa dela numa noite de chuva, encharcado, sem guarda-chuva, como se tivesse corrido o caminho todo. Helena, eu passei a semana inteira pensando e cheguei à conclusão de que tenho medo. Sim, mas tenho mais medo de te perder do que de qualquer piada, qualquer comentário, qualquer olhar torto na rua. Eu escolho você, de novo e de novo, quantas vezes for preciso. Helena o deixou entrar, os dois molhados de chuva e de emoção, e naquela noite conversaram como nunca haviam conversado, sobre medos, sobre o futuro, sobre o que cada um estava disposto a enfrentar pelo outro. Rafael, e se daqui a alguns anos você quiser ter filhos? Eu já não posso te dar isso. E se você conhecer alguém da sua idade e perceber que cometeu um erro comigo? Helena, eu não estou com você por acidente ou por falta de opção. Eu escolho você todos os dias. Se um dia eu quiser filhos, conversaremos sobre isso juntos, como um casal de verdade conversa sobre qualquer decisão da vida. Mas eu não vou fingir que não te amo, só porque isso seria mais fácil de explicar para os outros. Daquele momento em diante, algo mudou entre eles. Não porque os desafios tivessem desaparecido, mas porque haviam enfrentado juntos pela primeira vez. A prova real de que a relação resistiria às tempestades que ainda viriam. Helena aprendeu, com o tempo, que o amor não obedece a cronogramas nem a expectativas alheias, que a vida não termina aos 50, nem aos 60, nem em idade alguma. Ela apenas muda de forma, pede coragem para ser vivida de um jeito diferente do que se planejou originalmente. Passaram-se 2 anos desde aquela primeira aula de dança desajeitada. Hoje, Helena e Rafael dividem um apartamento pequeno, mas cheio de vida, onde a música nunca para de tocar e onde os passos de dança, antes travados, agora fluem com naturalidade entre os dois. As filhas de Helena visitam com frequência e Rafael já é tratado como parte da família, brincando com os netos que vieram depois, chamando Dona Amélia de sogra com um carinho genuíno que conquistou até o coração relutante de Joaquim. Quando alguém pergunta como Helena conheceu Rafael, ela sorri e conta a história completa, sem vergonha ou hesitação. Do aluno desajeitado que não sabia contar os tempos da música, até o homem que hoje divide a vida com ela, passando pelas dúvidas, as brigas, os medos e a coragem de escolherem um ao outro repetidamente. E sempre termina a história com a mesma frase, que aprendeu a repetir para si mesma nos dias em que a dúvida antiga insistia em voltar, sussurrando lembranças de julgamentos que já não a abalam mais. A felicidade não pergunta a idade de ninguém. Só pergunta se você está disposta a recebê-la.